Oi, meu nome é Patrícia, essa é minha mãe Nízia, e nós chegamos aqui no Templo de Salomão há um ano, através do reality Desafio na Paulista. A pergunta é, você topa um dia vir conhecer? Eu topo, com certeza. Topa esse desafio? Eu topo. Topa? Topo. Topa o desafio? Então, Topa o desafio? topo. Eu era uma pessoa assim vazia, triste. Eu sabia que existia Deus, mas ao mesmo tempo eu não acreditava nele. Eu cheguei aqui no Templo Salomão com uma depressão muito forte. Eu queria ficar só deitada, aquela depressão de ficar deitada na cama. Esse vazio que eu senti era assim como se tivesse um buraco dentro de mim, faltasse alguma coisa que nem era tão vazio que nem eu mesma sabia explicar. Eu trabalhava, aí foi bem no começo da pandemia. Aí mandaram assim, eu tinha 60 anos na época, aí mandaram as pessoas da minha idade embora. Aí acho que mais ou menos com um mês que mandaram eu embora, aí minha filha foi mandada também. Então ficamos as duas sem trabalhar, né? Esse momento de ficar desempregada, ambas desempregadas, foi assim muito difícil, né? Acho que foi onde desenvolveu mais ainda a minha ansiedade e a minha angústia. Eu não dormia à noite, a hora mais triste para mim era quando ia chegando à noite. Eu tirava cochilos e nesses cochilos vinham pesadelos, aí já acordava com aquela angústia. Quando eu olhava pro mendigo, eu dizia assim, ele tem mais paz do que eu, né? Porque eu não tinha paz, não tinha paz. Às vezes eu tinha pensamento de morar na rua. Eu falava assim, cadê Deus? Eu não vejo ele, ninguém vê ele não conversa comigo. Onde que ele está? Ele não existe. E às vezes eu chegava até brigar com Deus, né? Xingar ele mesmo. E assim, esse vazio que a gente sentia, a gente achou uma forma de tentar maquiar ele, preencher ele, né? Um lugar aqui, quem conhece São Paulo sabe que um dos pontos turísticos é a Avenida Paulista. Então no domingo a Avenida Paulista ela é fechada e o que a gente fazia? A gente ia passear lá. Lá a gente via pessoas, via coisas, via exposições, vários artistas assim se apresentando. Então era ali que a gente tinha o nosso escape. A minha distração era passear na Paulista mesmo. Eu gostava muito. A gente ia sempre lá. Como todo domingo a gente ia na Paulista, chegou um domingo que foi diferente, né? Todo domingo quando a gente ia à Paulista, a gente já tinha sempre o mesmo roteiro. Ia até um certo ponto, olhar as coisas. Quando dava o horário, voltava para casa. Só que naquele dia foi diferente. Eu não sei se era uma voz, alguma coisa levou a gente um pouco além. E foi quando a gente se deparou com um grupo de pessoas, uma muvuca, olhando alguma coisa. E a gente, como curiosa, né, foi ver também. Aí foi quando o Franklin abordou a gente, né? Ai, pra lá tem que ser bem elegante, não sei o que mais, tem que ir de carro toda chique. Se eu disser pra senhora que não precisa de nada disso pra entrar no Templo Salomão? Eu não sabia. Olá, boa tarde! Que emoção! Tudo bem? Tudo bom. Eu queria que vocês voltassem lá, nesse quase um ano atrás, e lembrassem daquele momento que vocês pararam e viram a maquete do templo. Quando vocês viram a maquete do templo, o que chamou a tua atenção? Por que vocês pararam lá? O que fez você parar? Acho que o tamanho da estrutura, né? Foi, e assim, a beleza. A beleza, a gente nunca tinha visto uma obra daquela, né? Uhum. Mesmo sendo uma maquete, a gente nunca tinha visto tanta beleza. Foi o que nos chamou a atenção. O templo, na verdade, evangelizou vocês, né? Sim, Foi. sim. Chamou a atenção. Sim. Chamou. Nesses 10 anos do templo, hoje vocês então agora fazem parte dessa história, né? O segredo é continuar firme, obedecendo o quê? A palavra. A palavra de Deus até o fim. Essa obediência é tudo. Então,
Quando eu pisei na esplanada, eu vi que algo estava mudando em mim. Porque aquela paz que eu não tinha, eu estava tendo naquele momento, naquela paz. Eu pensei assim, se fora, eu já estou sentindo essa paz, já estou vendo essa beleza, o que me aguarda lá dentro? Quando a gente chegou, a gente foi fazer o tour, conhecer o jardim, e depois a gente se encontrou com o Franklin, né, e chegou o momento tão esperado. Prontas? Encerramos. Então tá bom, deixa eu bater. Quando eu vi tudo isso, eu chorei, eu não aguentei porque eu senti Deus perto de mim, né? Era como Deus falava assim, Ele falou para mim, entra, eu estava te esperando. E hoje, refletindo hoje, né, eu vejo que ele tinha um plano para mim. Senti uma paz, uma coisa tão boa, que eu não queria ter saído de dentro do templo. E quando a gente saiu, o Franklin estava aguardando a gente na porta, perguntou como foi, e ele veio com a Bíblia, né? E eu lembro assim que, até hoje eu me lembro como se fosse hoje. Na hora que ele entregou a Bíblia e falou, receba a palavra de Deus, eu olhei para a Bíblia, recebi por educação, minha vontade era não receber. Aí a Bíblia ficou guardada, só que cada vez, eu deixei ela no meu guarda-roupa, então cada vez que eu mexia no guarda-roupa, eu sentia a Bíblia me chamando, só que eu resistia. Aí até que chegou um dia que o Franklin ligou para nós, para perguntar como a gente estava, começou a nos acompanhar, e foi quando eu resolvi desembalar aquela Bíblia. A fé que eu não tinha, eu comecei a ter fé. A gente começou a ir para a igreja e a obedecer a palavra de Deus. Eu até então não tinha o conhecimento. Quando eu passei a ter o conhecimento da palavra, dos planos de Deus, aí eu falei, não, ou eu me entrego ou eu vou para a perdição. Como eu tive que escolher, né? E a palavra de Deus falou mais alto. Então foi quando a gente deu o primeiro passo, que foi se batizar nas águas. E a gente, desde o primeiro dia que a gente chegou na igreja, né, a gente ouviu falar do Espírito Santo. E assim, conforme a cada reunião que a gente ia, que a gente ouvia falar no Espírito Santo, ia crescendo aquela vontade. Aí quando foi no dia 10 de dezembro, né? Veio a fogueira santa, eu falei, era aquele desejo, eu queria ser batizada. Eu digo, não, eu quero, o meu propósito vai ser o batismo no Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo. E fiz um propósito. Aí eu falei para Deus que eu não queria casa própria, que era meu sonho, eu não queria dinheiro, eu não queria riqueza, eu não queria carro, eu não queria nada de luxo, eu só queria o Espírito Santo. Eu queria ser batizada no Espírito Santo. Eu fui lá no altar e eu falei, Deus, eu me emociono. Aqui está a minha vida e tudo que eu tenho está aqui dentro desse envelope. Eu vou subir. Eu quero a tua presença dentro de mim. Eu não quero casa, eu não quero nada. O que eu tenho já está bom. Eu te agradeço por tudo que tu me deu. Mas eu quero o teu Espírito Santo. É tudo que eu quero. Aí eu subi. E quando eu cheguei no último degrau, eu vi aquilo que tanto eu queria. Recebo o meu Espírito Santo. A partir de hoje. Por ser minha filha, eu falei, meu Deus, obrigada, Senhor, é tudo que eu quero, é a tua presença dentro de mim, eu não quero mais nada. E ali Deus me abraçou e o choro vinha aqui, mas eu não chorava. Quando a minha filha nasceu, eu fiquei alegre, mas foi diferente. Saber que Deus estava dentro de mim e Ele está comigo e Ele me ama. E Ele é tudo para mim, Ele é a minha riqueza e para que coisa melhor, né? Eu ter o tesouro dele dentro de mim, isso é tudo para mim. E essa mesma alegria que a minha mãe que aconteceu com a minha mãe, né? Aconteceu comigo no jejum de Daniel, o último jejum que teve agora em dezembro. Eu senti a mesma alegria dela, né? Deus falou comigo, eu ouvi a voz dele falando, você é minha filha amada, receba o meu espírito, não se separa mais de mim. Eu alcancei a salvação, né? Eu me senti premiada, eu falei, agora eu estou salva. Agora eu tenho Deus e não perco Ele por nada. Passado um ano, né, desde lá da Paulista até hoje, o dia de hoje, eu vejo assim a grandeza de Deus. Eu vejo que Deus, Ele mudou totalmente a minha vida, né? Hoje eu sou uma outra Patrícia. Eu olho para trás, eu vejo a Patrícia de um ano atrás, eu não me reconheço. Eu falo, como que eu vivi 40 anos nessa vida, como que eu não soube de coisas, não conheci um Deus que em um ano fez tantas maravilhas na minha vida.
Eu que era uma pessoa que não dormia, que ficava triste quando chegava a noite, agora, se eu não colocar o despertador, eu perco a hora para ir trabalhar. Eu durmo, que é aquele sono maravilhoso, né? Eu não tenho mais preocupação, não tenho angústia. Hoje eu tenho paz, hoje eu sou uma pessoa de fé, não falta nada na minha casa. Antes eu me preocupava assim com amanhã, né? Hoje eu não, eu entrego tudo na mão de Deus, que eu sei que Ele vai resolver, Ele vai cuidar de mim. E depois que a gente pisou aqui no Templo de Salomão, né, a nossa vida deu uma transformação assim geral em todos os sentidos, né? Financeiramente, emocionalmente, a nossa fé, em tudo. Em tudo. Eu tive promoção no serviço, né? Uma promoção que até então estava um pouco impossível. Só bênçãos. O Templo de Salomão representa o paraíso, para mim aqui é o paraíso. O paraíso que eu não tinha, eu encontrei aqui. E hoje, assim, olhando para trás, só de lembrar que nós fomos evangelizadas por uma maquete, que muitas pessoas podem achar uma coisa simples, mas é a maquete do Templo de Salomão, me faz lembrar a frase da Bíblia, né? Uma passagem bíblica, que fala que Deus suscita das pedras filhos de Abraão. E hoje nós somos filhos de Abraão.